Saber desenvolver uma aplicação que gerencie o novo meio de pagamento pelo Pix pode sim trazer novas oportunidades ou ainda melhorar suas condições no local onde você se encontra. E é nesse vídeo que a gente vai criar junto uma aplicação utilizando a melhor e mais fácil API do Pix disponível no mercado, que é a API da Gerencianet. Olá, meu nome é Pedro Puceto e seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal. Bom, como eu disse, vamos utilizar nesse vídeo aqui toda a documentação da API Pix da Gerencianet, que além de outras diversas soluções de meios de pagamentos, com a chegada do Pix no ano passado, a Gerencianet foi a primeira empresa a disponibilizar publicamente uma API para integração com o Pix do Banco Central. E também é uma simples e completa documentação essa que eles disponibilizam para os seus clientes. Só para contextualizar aqui, a Gerencianet nasceu em 2007 para descomplicar de uma vez por todas a gestão de cobranças e meios de pagamentos de pessoas físicas e de empresas. E assim como nós aqui do canal, está em constante evolução. Hoje, a Gerencianet já atende mais de 210 mil clientes e é responsável por mais de 60 milhões de emissões anuais de cobrança. Com as tecnologias certas e seu time disposto a simplificar a gestão financeira, minimizar a burocracia e deixar o seu cliente no controle de tudo, tem disponível como soluções uma conta digital, um cartão pré-pago sem anuidade, emissão de boletos, carnês, links de pagamento, entre diversos outros serviços disponíveis. Mas o mais importante aqui para nós é a sua API do Pix. Na sua API, que disponibiliza todos os serviços oferecidos pela Gerencianet no contexto do arranjo do Pix, como a criação de cobrança, verificação dos Pix recebidos, devolução, webhooks de confirmação e conciliação. Bom, agora que a gente já sabe quem é a Gerencianet, o que ela faz e como ela pode nos ajudar, vamos colocar a mão na massa aqui e desenvolver juntos essa aplicação que fará a integração com essa API do Pix da Gerencianet. Mas antes de iniciar aqui, se você ainda não é inscrito no canal, eu gostaria muito de convidar você a se inscrever. É só clicar no botão abaixo de inscrever-se para você ficar por dentro de todos os próximos vídeos que a gente está fazendo aqui no canal, toda segunda-feira e quinta-feira ao 12h45. E agora que você já está inscrito aqui no canal, bora codar. Então vamos iniciar agora aqui que eu já estou com a tela do meu computador ligada. Vamos colocar a mão na massa aqui, eu já estou com o site da Gerencianet aberto. O meu terminal está aberto aqui já na pasta do meu projeto. Como eu disse, eu vou seguir como base aqui projeto que a gente fez num vídeo anterior aqui sobre um desenvolvimento de uma API em Flask. Então vou acionar aqui já o meu VS Code, vou abrir. A gente já vai ter umas pré-configurações aqui, mas eu vou repassar tudo aqui com você para você entender certinho, passo a passo do que a gente já fez, mas o que a gente vai fazer aqui agora é toda a integração com a API Pix da Gerencianet. Então, como a gente pode ver aqui, eu já tenho um servidor preparado aqui com a instalação do Flask já feita, minha VEnv já está instalada, eu já tenho as configurações aqui com meu título, descrição e onde eu quero a documentação do meu Swagger. Tudo isso a gente já aprendeu a fazer aqui no canal e o foco desse vídeo é a gente trazer essa solução da Gerencianet para dentro de um serviço específico aqui de pagamentos que a gente vai criar com o Pix. Então a gente nada mais fez aqui que criou uma classe server onde ela está instanciando o objeto Flask e o objeto API e tem um método chamado run, que é onde ele vai ser setado dentro do arquivo main. A gente vai criar então o nosso arquivo main aqui. Ele vai ficar dentro de src. Opa, não é dentro de server, é dentro de src. main.py. E dentro desse arquivo main aqui a gente só vai ter praticamente o nosso server, a instância do nosso server. Vou importar o server daqui e vou dar um server.run, que é para esse servidor nosso ser executado aqui, o servidor do Flask ser iniciado. Então se a gente voltar no terminal, ativar a nossa VEnv, search VEnv bin activate e der um python src main.py, a gente já tem o nosso servidor do Flask já ativo.
porém não tem nenhuma rota ainda definida nele. Tanto que se a gente tentar acessar aqui, ele vai dar not found, porque a gente não definiu nenhum resource, nenhum controller aqui para ele. Então eu posso fechar aqui. Vamos voltar para o nosso VS Code. Agora com a nossa instância do nosso servidor já criado, que a gente já tinha feito, e o nosso main executando essa instância desse server nosso, a gente vai começar a configurar algumas informações que a GerenciaNet nos disponibiliza aí para fazer essa integração com a API do Pix. Então a primeira coisa que você vai ter que fazer aqui, a sua conta, você vai ter que precisar criar a sua conta aqui na GerenciaNet para solicitar uma integração com a API do Pix, onde a GerenciaNet vai disponibilizar para você uma chave de acesso, aí, um certificado de acesso a essa API, e ela é da extensão P12, só que a gente precisa transformar ela aí num .pen. Mas a própria documentação da GerenciaNet já disponibiliza isso aqui para a gente. Então aqui, ó, conversão da chave P12 para a chave PEN. A gente consegue gerar o certificado e chave num único arquivo. E é exatamente isso que a gente quer. O que a gente precisa aqui fazer então é ir na pasta da onde você quer iniciar o seu projeto. Aí, na minha vai ser API Pix GerenciaNet. A gente só precisa copiar esse arquivo, copiar esse comando, perdão, colar ele aqui, ó, e alterar o nome do arquivo P12 aí, da chave P12 que você tem. No meu caso, eu já tenho uma chave de produção aqui que a GerenciaNet já me disponibilizou. E então, primeiro eu passo o nome do arquivo P12 que eu tenho, que está dentro desse diretório mesmo, no meu arquivo, tá vendo? Esse arquivo aqui. E eu quero transformar ele no nome de certificado.pen. Só que eu quero colocar ele dentro da pasta SRC. Então, eu já até tenho um aqui, eu vou excluir para não gerar nenhum conflito. Então eu quero gerar esse arquivo .pen aqui dentro da minha pasta SRC e não preciso de senha, e a gente vai ver que já gerou o arquivo aqui .pen, que é o certificado que a gente vai estar utilizando para fazer a integração com a API do Pix da GerenciaNet. Então depois que eu já gerei esse arquivo, eu quero definir algumas constantes aqui que eu vou estar usando dentro de todo o meu projeto da GerenciaNet. Então eu vou criar uma pastinha aqui, um módulo chamado utils, e dentro desse utils eu vou definir um arquivo constantes.py, e dentro dele eu vou ter algumas variáveis aqui que eu quero definir aqui, as variáveis de produção, porque o que a gente vai estar fazendo aqui no GerenciaNet nesse serviço nosso, a gente vai estar realmente gerando um QR Code dinâmico e fazendo um pagamento mesmo, uma transferência via Pix para a nossa conta da GerenciaNet. Tudo isso em produção real. Então a gente vai definir aqui algumas variáveis que eu vou estar usando no meu projeto, como a URL de produção, que vai ser essa URL que a gente consegue encontrar na documentação aqui da GerenciaNet, ó, a URL de produção. Eu vou copiar ela aqui. Também preciso definir aqui o meu cliente ID, que quando você fizer a solicitação do uso dessa API do Pix, a GerenciaNet já vai disponibilizar para você tanto o cliente ID quanto o cliente secret, que vão ser exclusivos da sua conta. Então eu vou colar aqui meu cliente ID, meu cliente secret, e também preciso definir uma variável para o caminho do meu certificado que a gente acabou de criar, do certificado.pen. Então ele vai estar aqui na pasta src certificado.pen. Perfeito. Então as nossas constantes que a gente vai estar utilizando durante todo o nosso projeto já estão definidas. E agora o que a gente vai começar a fazer é criar o nosso controller, criar o nosso recurso aqui, né, nosso resource, para estar utilizando ele. Então eu vou criar um novo módulo aqui, uma nova pastinha, escrita controllers, onde vai ficar definido todos os nossos controllers do nosso projeto, e vou criar um arquivo chamado Pix, que vai ser o controller do nosso Pix. Um arquivinho pix.py, então, e dentro dele aqui eu vou começar definindo um Flask,
começar importando o Flask, também o Flask REST Plus, importar o Resource do Flask REST Plus. Também eu vou precisar estar utilizando a instância do nosso server aqui e definir aqui uma variável API que vai estar utilizando a instância do nosso server ali para a gente conseguir definir a rota do nosso recurso aqui. Então eu vou trazer a API aqui do nosso e vou começar a criar a primeira classe aqui, o primeiro recurso nosso, que vai ter o nome de Pix, ele vai herdar de Resource. E ele vai ser do tipo Post. Por quê? Na hora de criar um pagamento aqui via Pix, na hora de gerar esse QR Code dinâmico, a gente vai estar enviando um post lá para dentro da GerenciaNet, que a gente vai ver daqui a pouco, dentro do nosso model. Então lá a gente vai ter toda a regra de negócio do nosso projeto, onde a gente vai pegar o nosso token, gerar uma solicitação de pagamentos ali e por último gerar o QR Code em si. Então aqui eu só vou deixar mais ou menos nesse esquema aqui, só para a gente ter um formato de como vai ser o nosso controller. Aqui eu já posso salvar e a gente vai para o nosso model, onde vai estar todas as regras de negócio do nosso projeto. Então agora a gente vai criar um novo módulo aqui chamado Models e dentro dele a gente vai ter um arquivo também chamado pix.py, que ele vai ser referência daquele controller que a gente acabou de criar, do pix.py. Então, aqui a primeira coisa que eu vou fazer então é criar uma classe PixModel e ela vai ter um init aqui também. Vou deixar como peço por enquanto, a gente não quer definir nada nele. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui no nosso model, antes de qualquer requisição que a gente tem que dar dentro da GerenciaNet lá, é solicitar um token, é conseguir acessar esse token nosso dentro da API da GerenciaNet. Então, como a gente pode ver aqui na documentação da GerenciaNet, ele diz que a gente precisa acessar o token. Se você der uma lida, em todas as requisições que a gente for fazer aqui, em todos os recursos, controllers que a GerenciaNet disponibiliza para a gente, todas elas precisam do token de acesso. Então, a gente vai ter que criar aqui um método dentro desse model nosso para conseguir pegar esse token de acesso da GerenciaNet. Então, eu vou criar um método aqui chamado getToken, que ele vai ser o responsável para retornar esse token para a gente. Então, conforme a documentação, eu preciso estar utilizando de alguns parâmetros específicos aqui que a GerenciaNet mostra em toda essa documentação para a gente. Se você olhar ela aqui, eles vão te dar o passo a passo de como você tem que fazer, quais os recursos que você tem que utilizar para conseguir estar gerando esse QR Code dinâmico. Então eu vou precisar importar aqui o base64, porque para o auth aqui eu vou dar um base64.encode. Vou estar passando úteis constantes import client ID from úteis constantes import client secret from úteis import certificado, que é tudo que a gente vai estar utilizando dentro desse arquivo aqui, dentro desse modelo nosso. Então, para gerar esse auth, a GerenciaNet diz para a gente que a gente tem que criar aqui uma string com o meu client ID, client secret, dando um encode, decode. Daí a gente vai criar um headers aqui que a gente precisa estar passando com alguns parâmetros. Authorization. Basic. Passando o auth aqui. Um content type também é necessário. Application.json.
Daí o nosso payload aqui para ser enviado, ele é do tipo grant type client credentials. E o response aqui vai ser uma request. Deixa eu importar requests. Import requests. A gente precisa dar um post lá enviando a nossa URL de prod. Deixa eu importar aqui ela. URL de prod /oauth /token. Então, segundo a documentação da Gerencianet aqui, para a solicitação do token, aqui a gente precisa URL token, URL, a gente precisa dar um post aqui enviando essas informações com aquele header no auth token. É exatamente do jeito que a gente está fazendo aqui, passando um headers, que é o nosso headers, passando um data, que é, deixa eu importar o JSON aqui, importa o JSON, a gente precisa dar um dumps na hora de enviar esse cara, passando o payload aqui dentro e por último enviar o nosso certificado também. E a response disso aqui já vai ser um payload, um JSON, todas as nossas informações de Access Token. Então, como resposta aqui a gente vai ter o JSON. Então, para a gente olhar esse response, eu posso dar um response.content. E para a gente conseguir visualizar o que vai retornar nesse token aqui, posso criar um novo controller aqui com o nome de token.py. Ele vai chamar token, vai herdar de from Flask REST plus import resource. Verdade resource, e ele vai ter uma função post aqui from server instance import server API igual server.api. A gente precisa passar um decorator aqui, route, com o nome da nossa rota que vai ser token e o method dele vai ser do tipo post. E daí para a gente conseguir trazer retornar aquele token aqui dentro, a gente só precisa importar também o nosso de models, o nosso model token, o nosso model pix, import pix model, instanciar aqui então o nosso pix model e chamar a nossa response aqui, pixmodel.getToken, e retornando o response aqui, nosso return. Vamos iniciar então aqui o nosso server, python src.main. Então depois que a gente iniciou o nosso server, a gente só precisa, nesse models aqui, a gente só precisa dar um json.loads para transformar isso num JSON. E só precisamos ir agora no arquivo main, importar aqui from os nossos controllers. Importe todos os controllers do arquivo pix e também os controllers do nosso token. Já vamos aproveitar e deixar os dois importados. E agora se a gente vier aqui no nosso Insomnia e der um post na rota token, a gente já consegue ter acesso aqui às informações do token que a gente vai estar utilizando durante todas as aquisições que a gente fizer nas APIs da Gerencianet. Então esse aqui é o nosso token que a gente vai estar precisando utilizar em todas as aquisições de gerar uma cobrança e gerar o QR Code dinâmico. Então voltando para o código aqui, esse controle que a gente criou vai ser mais para a gente visualizar só o token ali e a gente não vai estar utilizando ele. Então eu posso estar fechando esse arquivo, voltar para o nosso models aqui. Eu quero fazer um ajuste só aqui nele,
Como a gente só quer o access token e a gente não vai estar utilizando o tipo, experience in ou escopo, eu vou retornar diretamente aqui só o access token para o nosso método getToken. Então, como a gente vai estar utilizando esse token aqui em todas as aquisições, eu quero criar um atributo para essa classe PixModel aqui, que ela vai ser um atributo headers, que a gente vai estar utilizando em todas as aquisições, que ele vai ter um authorization, e ele vai ser do tipo better, e vai chamar o getToken para todas as nossas aquisições. Ah, Pedro, mas isso não é legal fazer. Não, realmente. Se você estiver desenvolvendo aí para gerar um sistema que você vai utilizar, você tem que pensar em armazenar esse token e só fazer uma nova requisição quando ele inspirar. Mas para questões de conhecimento aqui, eu vou estar utilizando desse jeito que é mais rápido e mais fácil para a gente entender. Então, aqui a gente vai precisar ter um content type do tipo application JSON. E agora que a gente já consegue gerar o nosso token, já consegue ter um header padrão que a gente vai utilizar em todas as requisições da GerenciaNet, a gente vai criar um novo método aqui que vai gerar esse QR Code para a gente. Então ele vai ser um create QR Code. Que ele vai receber uma location ID. E esse cara ele vai fazer uma requisição lá na API da GerenciaNet, vai fazer um get em URL prod /v2 /lock, passando o nosso location ID, QR Code, que nada mais é do que essa requisição aqui, ó, que vai ser essa requisição aqui que vai retornar para a gente o QR Code e a imagem do nosso QR Code. Então aqui a gente precisa passar um headers, self.headers e o nosso certificado. E ele vai retornar para a gente um json.loads response.content. Perfeito. Depois a gente vai criar aqui um novo método chamado createOrder, que ele vai gerar esse location ID para nós. Ele vai precisar receber o txid e um payload, que é o payload de cobrança. E a gente vai criar uma response aqui, que ele vai dar uma request na API Pix da GerenciaNet, um put, URL de produção, na rota V2, COB, passando o txid. O txid nada mais é do que um código de pagamento aí do seu sistema, do seu ERP, um código aleatório gerado por você para estar identificando essa cobrança. Então no data aqui a gente vai passar o ponto .dance passando um payload que a gente vai estar recebendo aqui. Passar o nosso headers também. E o nosso certificado. E se a response aqui tiver um status code igual a 201, que foi gerado essa response, eu vou retornar um json.loads payload.content. Response.content. Senão ele vai retornar um objeto vazio aqui.
E depois que eu já criei uma cobrança, já criei um pagamento aqui, estou criando o QR Code, o que eu preciso fazer agora, eu preciso gerar essa imagem desse QR Code para estar retornando para o meu usuário final. Então, def QR Code, eu vou criar aqui um novo método chamado QR Code Generator. E ele vai receber só um Location ID. Vai receber o nosso Location ID. E aqui eu vou buscar o meu QR Code daquele método que a gente criou, o Create QR Code, passando o Location ID aqui para ele. E vou criar uma variável Data QR Code, que ele vai ser o QR Code, somente o QR Code mesmo, e não a imagem como a gente viu aqui, né? A gente vai ter somente o QR Code. Vamos criar uma URL aqui utilizando uma lib chamada PyQRCode. A gente vai buscar ela aqui, a URL PyQRCode.QRCode, passando só o caminho do QR Code aqui. E eu vou passar um novo parâmetro, que eu não quero que apareça nenhum erro. Vou dar um url.png, vou transformar esse QR Code num PNG, dando um nome para ele aqui de qrcode.jpg. E a escala dele vai ser de 10. Daí vou criar uma imagem aqui, importando aqui da libpil, import image. Opa. Image.open qrcode.jpg. Opa, from import image imconvert, vou dar um convert aqui para RGBA. Daí vou criar uma imagem I/O aqui, que ela vai ser uma instância da classe from I/O import bytes.io. Vou dar um img, um im save, imagem I/O do tipo PNG e uma qualidade de 100. Vou dar um image IO.seek. E daí, por último, para finalizar esse método, preciso só retornar aqui com o sendFile importado do Flask. SendFile, passando a nossa imagem I/O, MIME type tipo image JPEG, as attachment como false e o attachment file name image qrcode.jpg. Então, depois que a gente já criou esse método de QR Code Generator, a gente vai criar o último método aqui dessa classe que vai ser chamado dentro do nosso controller do Pix, que vai ser o createCharge, que ele vai criar a nossa cobrança em si. Então ele vai receber aqui o TXID e um payload, que é o payload da cobrança, que a gente vai estar passando para o createOrder. Então a gente vai pegar o location ID de self.createOrder, passando o TXID e o nosso payload, e dele a gente vai pegar um getLock e o getID. Então o método get aqui de um objeto, isso aqui vai retornar, o createOrder vai retornar para a gente então um objeto do tipo a response da cobrança aqui, e nele a gente vai pegar o lock e o ID desse lock.
Então na documentação aqui a gente pode ver que a gente vai ver que tem o lock e a gente quer o ID dessa location, tá vendo? Ela vai retornar aqui um código 201 e todo esse objeto aqui de calendário, TXID, revisão, lock, location, status, devedor, valor, chave e solicitação do pagador. Então, do nosso retorno daquele objeto, a gente vai pegar dentro de lock o ID. E também vamos pegar o QR Code aqui para retornar para o nosso cliente no QR Code Generator, passando o nosso Location ID que a gente acabou de receber aqui. E vamos retornar o QR Code. Agora, com um método já construído, que é esse método que a gente vai estar recebendo do nosso controller, a gente pode voltar aqui para o nosso controller do Pix. Vamos importar aqui a classe uModel Pix, import Pix Model. A gente precisa instanciar aqui então PixModel é igual a PixModel. Response é igual a PixModel.createQRCode, que é o nome do nosso método. Quer dizer, o createCharge, né? createCharge. E ele recebe dois parâmetros aqui, o createCharge, que é o TXID. TXID e o nosso payload. Tá, Pedro, mas o que é esse TXID e esse payload? Aqui então, no Flask que a gente portou request, no nosso post aqui a gente vai ter que enviar um payload de cobrança, que é esse payload que a gente precisa enviar aqui, com tempo de expiração, o devedor, o valor, a chave e a solicitação do pagador aqui. Então nesse payload a gente vai enviar tanto ele quanto o TXID. Então, desse payload nosso, a gente vai pegar de request.json. Payload é igual a request.json, que vai ser todas as informações que está vindo no post, no JSON ali do post. Vamos pegar o TXID aqui, dando um payload.pop, que a gente vai retirar a chave TXID desse payload. E ele, então, o pop ele remove essa chave desse objeto e traz ele para essa variável. E daí aqui a gente vai passar o TXID e o payload nosso. E vamos retornar essa response para o usuário. Então o nosso controller está quase pronto, a gente só vai definir agora uma rota aqui para ele com o decorator API route, igual a gente fez no token. O nome aqui vai ser orders, e vai ser um methods igual a post. Vai ser do método post, esse controller. Então esse controller vai ter o método post na rota order. E agora para a gente ver como fica essa requisição aqui, vamos abrir o nosso Insomnia aqui de novo. Na rota orders aqui, então a gente precisa enviar um post com um JSON, que é esse JSON que a gente acabou de ver na documentação aqui, todas essas informações, mais o nosso TXID. Então eu peguei aquele payload, incluí o TXID aqui, que precisa ser um hash único para cada transação, que vai ser, no caso, um ID único dessa transação que você vai estar criando, o seu sistema vai estar criando. Então eu vou alterar aqui só para ser um ID único aqui. Vou fazer uma transação de 1 centavo para a gente fazer um teste aqui. Vai ser uma transação real. Eu vou gerar um QR Code real e a gente vai estar fazendo o pagamento via Pix nessa transação. Então aqui eu passei a minha chave Pix da GerenciaNet. Estou passando meus dados aqui também, o tempo de expiração, que é de 1 dia. E uma descrição aqui do solicitação do pagador. Então agora se eu enviar um post, ele já vai retornar para a gente o nosso QR Code. Então como a gente pode ver, ele já retornou o QR Code aqui. Então agora se eu escanear esse QR Code e fizer o pagamento dele, a gente vai fazer uma transação instantânea aí para a nossa conta da GerenciaNet. Porém, tem mais um detalhe aqui que a gente pode estar utilizando o webhook. A gente vai utilizar o webhook aqui, que quando a gente confirmar esse pagamento,
a gente vai receber uma notificação da GerenciaNet numa rota nossa, que a gente vai especificar aqui agora, para receber essa notificação de confirmação do pagamento, de confirmação dessa transferência Pix. Para conseguir estar utilizando o webhook, a gente precisa cadastrar primeiro esse endpoint de webhook nosso dentro do sistema da GerenciaNet, para eles saberem a notificação que eles vão enviar para onde, né? Então, como a gente pode ver na documentação aqui, a gente precisa dar um put aqui nessa rota V2 webhook com a chave Pix nossa, informando a URL do nosso webhook. Então eu vou abrir um webhook novo aqui no webhook site. A gente vai receber essa notificação aqui por ele. Eu vou cadastrar esse webhook então, que o nosso webhook vai ser esse aqui. E quando a gente tiver a confirmação do pagamento, a gente vai receber um post nessa rota com os dados desse pagamento. E daí você vai poder fazer o que você quiser, enviar uma notificação para o seu usuário, enviar um e-mail para ele, ou fazer uma conexão com um WebSocket e mostrar um pop-up na tela do seu usuário, do seu sistema. Vou trocar aqui esse webhook por esse novo webhook nosso. E a gente precisa passar alguns parâmetros no header dele, que é o content type, um accept encode, e também a gente precisa estar passando um token aqui. E o xskip mtls checking como true, que a gente não precisa estar utilizando uma autenticação TLS aqui para conseguir enviar esse put para a requisição da GerenciaNet. Eu vou buscar o token para conseguir fazer essa requisição. Então, com esse token, que é naquela rota daquele controller, daquele método que a gente criou primeiro, vou alterar aqui esse token. E com o payload do webhook URL, com esse endpoint de webhook que a gente acabou de criar, eu vou dar um send, passando a minha chave Pix. E pronto, ele retornou 200, porque esse webhook foi cadastrado e já está válido dentro da GerenciaNet. A gente pode até ver que ele já fez até um teste aqui, que esse webhook já está funcionando. E agora, então, se a gente fizer um pagamento com esse QR Code, a gente vai receber um post nessa rota com os dados do pagamento. A gente vai receber um post dentro desse webhook como notificação. Então eu vou fazer a transferência aqui, vou escanear o meu QR Code com o meu celular, vou utilizar o meu celular para fazer o pagamento desse QR Code, ler QR Code. E na hora que eu escanear esse QR Code, ele já vai mostrar os dados aqui, o CPF do pagador, do solicitante, a instituição GerenciaNet, a forma de transferência Pix, para quando, para agora, e a identificação que é o nosso TXID, no valor de 1 centavo, no dia 16, a chave do recebedor e os dados do recebedor. Se eu clicar em transferir, eu vou voltar aqui, vou deixar o nosso webhook aparecendo aqui, vou apagar essa última requisição. E na hora que eu clicar em transferir aqui e digitar a minha senha, a gente pode ver que a confirmação vai vir automático. A gente já recebeu o post de confirmação da GerenciaNet, uma notificação da GerenciaNet de que foi transferido com sucesso. Então, o TXID aqui foi com essa hash, a nossa chave Pix, um ID end-to-end ID, o horário e o valor dessa transferência. Olha como foi fácil então a gente criar aqui um microserviço, uma solução que engloba esse meio de pagamento novo, o Pix, junto com a integração das APIs da GerenciaNet. Eu vou deixar toda a documentação da GerenciaNet na descrição desse vídeo, vou deixar o meu repositório do GitHub com essa solução pronta para você testar, fazer o clone aí na sua máquina, testar e utilizar já essa aplicação do Pix, ou aprender um pouco mais a desenvolver isso, a apresentar essa solução dentro da sua empresa, apresentar essa solução para alguém, alguma software house que queira fazer integração com a API do Pix da GerenciaNet, que é muito simples, muito fácil. A gente tem todo o apoio do pessoal da GerenciaNet, do que vocês precisarem, no canal do Discord, da documentação, enviando uma mensagem no chat para eles. Qualquer ajuda que a gente precisar, eles estão à disposição para estar nos ajudando lá. Bom, e se você gostou desse conteúdo, se você gostou de desenvolver essa aplicação, dessa solução de pagamento com o Pix,
com as APIs da Gerencianet aqui. Inscreva-se no canal abaixo, ative o sininho aí para você não perder mais nenhum vídeo que a gente está fazendo aqui no canal toda semana. Essa é uma solução que pode transformar a sua vida como programador, como desenvolvedor de software. Eu espero te ver então nos próximos vídeos. Um grande abraço e até mais.